Olá, seja bem-vindo ao programa Ponto de Vista, onde cada ponto de vista é a vista de um ponto. É um fato inegável que a nossa sociedade no século XXI é a sociedade das imagens. Prova disso é a relação que nós estabelecemos agora. E para falar sobre essa questão de uma sociedade midiática, principalmente sobre a questão das mídias sociais, hoje eu converso com os nossos convidados. O professor Irajá é professor do curso de Direito aqui da Unipar e também coordenador da prática jurídica do curso. Diego Girotto, ele é acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda da Unipar e também trabalha aqui na Unipar, Universidade Paranaense, na área de mídias sociais. O professor Leandro, que é professor de Sistemas de Informação aqui da Unipar. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, para a gente trocar algumas ideias sobre esse problema que é muito presente em nós, que é a questão das mídias sociais. Inclusive, esses dias eu estava lendo um texto para minha dissertação de mestrado, e era questão de imagem, etc. E tinha um texto de uma estudante de filosofia de Brasília, que colocou o título do texto bem assim: Orcuto, logo existo. Porque dá essa impressão que realmente a imagem hoje é muito importante. Professor Leandro, você que trabalha justamente no sistema de informação aqui da Unipar, o que seria, ou qual seria, melhor, um conceito exato de mídias sociais? Olha, nós podemos pensar numa mídia social como uma forma de comunicação. Da mesma forma como nós conhecemos o nosso vizinho, nós temos as nossas relações, a mídia social na internet tem a mesma finalidade. O que a gente deve... Mídia social, então, é exclusivamente um termo da internet? Não é exclusivamente da internet. Mídia social é genérico. Já tem genérico. estudos desde a década de 50 falando sobre os relacionamentos, todo esse processo dessa parte. Só que com o uso da internet é que essa coisa cresceu assim, de forma, por um certo lado, assustadora. Tem pontos benéficos, pontos muito bons, mas também tem alguns pontos que precisa tomar cuidado. Uma relação normal, você com seus vizinhos, você com as pessoas com que você convive aí no seu dia a dia, no seu trabalho, você consegue ter um diálogo aberto. Então você consegue ir lá, eu converso com o meu colega de trabalho, eu estou conversando com o meu colega de trabalho. Quando eu passo isso para uma mídia social, por Orkut, para um Facebook, além do meu colega de trabalho, que eu estou tendo aquele contato direto com ele, o Facebook beira hoje 700 milhões de usuários. Então, eu teria aí uma possibilidade muito grande de que 100, 200, 300 pessoas, 1000 pessoas, 1 milhão de pessoas lessem ou olhassem aquele comentário. Tem acesso. Eles vão ter acesso àquela informação. Professor Irajá, na área do direito, você que é advogado, isso é problemático ou não? Esse fato de tornar tão democráticas as informações assim ou não? Sim e não. Sim, não? Sim e não. Sim, na medida em que você veicula naquela rede de informações, informações pessoais íntimas sua, ou então faça comentários íntimos pessoais de terceiros, que acaba caindo, né, como o Leandro falou, na rede mundial de comunicação e interfere na vida privada do outro. Ou na sua própria, na medida em que outros acessam e jogam a informação que é de cunho pessoal seu na rede e exponha a sua intimidade e privacidade, ou então, na medida em que você faz o comentário, um comentário, de certa forma, que difama ou calunia a imagem, ou até mesmo fere a imagem de outro, e cai na rede também. E não na medida em que você usa a ferramenta, né, de forma adequada, de forma a respeitar os critérios de uso daquele instrumento, como se fosse um livro que você escreveu, ou até mesmo um artigo que você postou num jornal newspaper mesmo, né, um velho jornal. Enfim, da mesma forma que você estivesse frente a frente com outra pessoa, os cuidados devem ser os mesmos, não é? A questão não é o instrumento em si, mas o uso que eu faço dele. O uso que você faz do instrumento. Certa vez um professor falou bem assim para mim, o problema não está na faca, o problema está em como eu uso a faca. Exatamente. Com a faca eu posso descascar uma laranja, matar minha fome, ou posso matar alguém, né? Então esse é o fato. Diego, você que está constantemente e trabalha aqui na Unipar com o fato de tentar aquilo que o professor dizia, né? Filtrar as informações,
Você percebe um pouquinho isso? Você trabalha num site de relacionamentos institucional. Exato. Existe essa dificuldade de tentar filtrar o que é público, o que é privado, etc. ou não? Bom, depende. A empresa, como, por exemplo, eu trabalho com a Unipar. A Unipar, ela gera conteúdo. Então, a gente tem muito conteúdo para compartilhar com as pessoas. Então, primeiro a gente precisa saber com quais pessoas nós vamos compartilhar isso, né? Para quem vai chamar atenção, é relevante para quem? Para os nossos acadêmicos, para os futuros acadêmicos. Então, é preciso ter esse bom senso. Esse bom senso de saber com quem que a gente vai compartilhar. Né? E eu acho que essa é a palavra, compartilhar. Então, como o professor estava dizendo, você tem que saber o que você vai compartilhar e saber com quem você está compartilhando, porque, na verdade, assim, em sites de relacionamento, o Twitter, o Facebook, você escolhe com quem você vai compartilhar aquilo. Então, você pode filtrar ali e, a partir daquele grupo de pessoas que você está compartilhando, você vai saber, ter um bom senso dos comentários que você vai fazer, enfim, do que você vai mostrar ali. Só que, ao mesmo tempo, hoje em dia, é fácil você ter acesso a seu perfil na internet. Nos Estados Unidos, que na verdade a gente sempre se espelha no como eles fazem para a gente saber. Que é a vanguarda disso. Exatamente, né? que é a vanguarda. Já existem empresas que, na verdade, existem empresas especializadas nisso, em filtrar informações na internet. Então, se eu tenho um candidato a emprego, eu contrato esse serviço, se eu tenho o e-mail dele ou o username dele de alguma mídia social, a partir desse serviço eu consigo ver o perfil dele na internet, o que ele compartilha. Então as empresas hoje... No Brasil já tem empresas que fazem isso ou não? Na verdade, no Brasil eu ainda não sei de nenhuma empresa que filtra, tenta na seleção de funcionários. Eu li uma matéria semana passada uma publicação de informática Info, da Editora Abril. E é claro em comentar que a GVT utiliza informações... Ela utilizou na contratação de alguns funcionários essa característica. De alguns? Não é política deles isso? Acredito, pela forma como eu li a matéria lá, eles só disseram, não, nós usamos isso. Então, faz parte da política da empresa. E o próprio repórter, quando narra, né, ele disse que existiam outras empresas aqui no Brasil que já estavam fazendo isso. Então, o que eles vão lá? O comentário foi o seguinte, é que, puxa, numa entrevista, eu consigo captar uma parte só do perfil da pessoa. Agora, se eu vou lá e acesso o perfil e vejo os comentários que essa pessoa faz, eu consigo ter uma ideia geral do posicionamento psicológico dessa pessoa. Então eu sei se de repente esse funcionário vai ser bom ou não para a minha empresa. Uma entrevista, ele pode até se preparar e, de uma certa forma, tentar até ludibriar. E treinado, entre aspas. Exatamente, treinado. Eu penso que cada vez mais a presença, né, dessas ferramentas vão fazer parte da vida do ser humano, né? Não é nenhuma surpresa para todos nós que as empresas hoje, bem como até mesmo os órgãos públicos de um modo geral, estão monitorando os funcionários, os cidadãos de uma forma direta, né? Para evitar justamente o mal, ou seja, é uma forma de proteção. Vigiar e punir, dizia o Foucault. Exatamente. E se traduziu numa ferramenta importantíssima. Agora, até que ponto se faz uso correto desse equipamento, dessa forma, né, de vigiar, na medida em que não viole a imagem, a intimidade. Você, com esse teu questionamento, que eu acho que é seríssimo, né? A gente vai para o primeiro intervalo nosso, a gente volta já para tentar conversar sobre isso. Até que ponto é o uso correto disso, não pode violar a nossa intimidade ou os nossos direitos. Não sai daí, a gente volta já com o segundo bloco do programa Ponto de Vista.